Seguimos com liberdade de opinião e agora a gente conversa com o nosso comentarista Ricardo Baronovski. Ricardo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Muriel, bom dia a todos. Seguimos então falando sobre a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal, o PL, que está prevista para hoje. E foram convidados para essa cerimônia todos os 27 dirigentes estaduais da sigla, deputados e senadores próximos ao presidente também devem comparecer ao evento, que deverá ser assistido por cerca de 300 políticos. Ricardo, na sua opinião, quais as estratégias políticas que estão envolvidas nessa filiação? O nosso quadro chama Liberdade de Opinião, mas eu vejo a gente com dever de informação. A opinião forma quem está assistindo, cada um com a sua. Eu fico muito contente quando eu vejo o retorno da nossa audiência dizendo, olha, trouxe elementos impessoais, técnicos e eu formo meu livre convencimento. A discussão não pode ser tão superficial assim, ela tem que ser aprofundada. Trago aqui alguns dados para que cada um forme a sua opinião, esteja livre para formar a sua opinião. O primeiro dado é que o presidente está há 742 dias, vou repetir, 742 dias sem partido político, ele não tem legenda partidária. E me chama a atenção que ele conseguiu governar sem partido político e, obviamente, sem nenhum atrito interno, como víamos na época do PSL. Ele se desligou do PSL no dia 19 de novembro de 2019, mais da metade do seu mandato governando a nação sem partido político. E aí me vem a teoria dos poderes implícitos. O que é isso? Quem pode o mais, pode o menos. Se ele pôde governar durante todo esse período sem partido político, e a nossa lei eleitoral assim permite, como é que eu digo agora que ele não pode se candidatar sem partido político? Eu lamento muito a ausência de uma candidatura avulsa, uma candidatura independente. Partido político ele tem a sua importância, ele é uma célula muito relevante, mas ele não poderia ser uma vinculação obrigatória. Esse é o problema que hoje nós temos na lei eleitoral, que vem do entendimento do STF. Esse é o problema, que contraria o que diz os tratados internacionais de direitos humanos, Convenção Americana dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Todo cidadão tem direito de concorrer diretamente às eleições sem partido, é uma faculdade, nada está acima da nossa liberdade. Mas vamos colocar o pé no chão, invejo muito Estados Unidos, Chile e França, que têm as candidaturas avulsas, aliás, 4 a cada 10 países têm candidatura avulsa até para presidente, o que incentiva mesmo o debate democrático, mas no nosso país a candidatura é obrigatória, ela é vinculada. Então, ele, dentre as opções que ele tinha, 3 partidos despontaram e ele escolheu o PL, o que nós chamamos de escolhas trágicas. Ele vai naquele partido que menos traz ruído para sua imagem, que tem fundo partidário, tem direito de antena e ele se viu então obrigado. Não é que ele quis, ele casou lá com o PL, como se diz por aí, na verdade era a opção que ele tinha. E óbvio que o PL se fortalece, ganha representatividade. Agora, quem vai, quem não vai, só saberemos entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, porque é o prazo que a lei eleitoral determina das convenções partidárias. Qualquer opinião nesse momento de quem acompanha o presidente ou não é puro achismo político, é narrativa e não interessa isto à opinião pública. A gente vai agora para o próximo tema, porque em entrevista à CNN, o ex-presidente da República, Michel Temer, falou sobre a escolha de Simone Tebet como pré-candidata pelo MDB, o partido de Temer. Temer entende que a tão falada terceira via não será mais unificada. Vamos ver. E se o partido decidir lançar candidato, é claro que será o meu candidato, né? Aliás, a Simone, a pré-candidata, Simone esteve aqui comigo e me disse, olha, eu vou lançar possivelmente, lance minha pré-candidatura, mas pensando numa candidatura única. Aquela época, Daniela, falava-se muito na unidade de uma chamada terceira via, né? Hoje eu começo a perceber que essa terceira via não vai ser mais unificada, porque já há muitos pré-candidatos, né? Então eu não vou sugerir ao PMDB que faça esta ou aquela aliança, né? Se tiver candidato, será o meu candidato, primeiro ponto. Segundo ponto, se não tiver candidato, vamos tentar fazer a melhor aliança em favor do Brasil, né? Ricardo, como que você avalia a declaração do ex-presidente Michel Temer de apoio à senadora Simone Tebet, caso ela seja realmente escolhida como candidata do partido dele? Quem fala tem autoridade. O Temer tem o dom oracular político, ele consegue prever vários cenários, ele já adivinhou diversos contextos. Precisamos lembrar aqui quem é Michel Temer, né? Ele já foi deputado federal por mais de um mandato.
Ele já foi presidente da Câmara dos Deputados, já foi vice-presidente do país, já foi presidente do país. É hoje um dos professores de constitucional que mais entendem da Constituição de 88, professor da PUC. Então, temos uma pessoa que tem autoridade. Eu concordo integralmente com ele quando ele diz que a terceira via não existe mais. A terceira via ela foi pulverizada. Eu vou trazer um dado aqui que vai mostrar isso cabalmente. Nós temos hoje, concorrendo à terceira via, pega o caderno aí para você não perder a conta, Sérgio Moro pelo Podemos, Dória pelo PSDB, agora eleito. Temos Ciro Gomes pelo PDT, temos Alessandro Vieira pelo Cidadania. Esses aqui são os pretensos candidatos hoje, em novembro. Temos Rodrigo Pacheco pelo PSD, provavelmente. Temos Mandetta pelo DEM, já anunciou semana passada. Tebet agora pelo MDB e outros nomes que surgirão. Então não são mais terceira via, já são 11 vias, já temos 8 opções. E quando nós temos um segundo turno, obviamente que apenas 2 candidatos ingressam lá no dia 30 de outubro para esse segundo turno, com tantos nomes, o que significa isso? Que os votos da antipolarização se diluem em 8 opções. Dá para combater então a polarização? Que hoje a FGV diz para a gente, 500 mil postagens, 90% delas apenas referenciam Lula e Bolsonaro. Bom, basta dar uma olhada nos nossos chats, nos nossos comentários. Quem domina ainda neste momento? Lula e Bolsonaro. Quando se dilui os votos numa terceira via, ela acaba sendo natimorta. Já nasceu morta essa terceira via. Veremos desses nomes quem despontará no futuro, mas que obviamente ela está pulverizada, ela está. E na sua avaliação, Ricardo, o posicionamento de Temer sinaliza mesmo um boicote do MDB à terceira via? Provavelmente ele deseja e tem essa legitimidade de lançar o seu candidato. O MDB, que é um partido que faz muita influência, aliás, é o que mais tem senadores federais hoje, tem uma representatividade muito alta, e então aquele discurso natural mostra algo verdadeiro que está fragmentado e aproveita essa ocasião, este argumento, para lançar a sua candidata e, obviamente, que essa terceira via não vai se unir, cada um vai correr para um lado. Vamos para o próximo tema. O Congresso aprovou o projeto que altera a apresentação, a aprovação e a execução de emendas de relator geral do orçamento. O relator do projeto, Marcelo Castro, protocolou um parecer com uma limitação para o valor total dessas emendas. As emendas de relator têm sido usadas como moeda de troca pelo governo para facilitar a aprovação de projetos no Legislativo. Ricardo, como que você avalia a aprovação da Câmara dos Deputados por 268 votos a favor e somente 31 contra esse texto que dá mais transparência às emendas de relator? É uma derrota para o governo? Quando decidi trabalhar com direito, eu abracei a cadeira de direito constitucional. Já são 10 anos dando aula de direito constitucional e como constitucionalista eu vejo com extrema preocupação as emendas do relator. Vamos trazer a etimologia da palavra? Nós vivemos numa república, res, em latim coisa, pública já se diz de todos. A coisa é pública. Se a coisa é pública, o que acompanha ela é a transparência e a publicidade. Fazendo uma analogia com a iniciativa privada que está muito abaixo disso, imagina que você eleja o seu administrador e chega em um determinado momento você quer fazer a conferência dos livros da empresa para saber se ele investiu bem o dinheiro, se foi a medida mais prioritária, se teve um retorno daquilo e principalmente se ele está empregando adequadamente. Ele vira para você e diz: não consigo prestar essas contas. Comungo aqui da opinião do Thiago Anastácio de que é inacreditável essa modulação de efeitos. Olha, daqui para trás a gente não vai mais prestar contas porque a gente não consegue. Há uma impossibilidade material. Ora, o dinheiro deixa rastro, o dinheiro deixa vestígio, mas não é qualquer dinheiro. É o dinheiro público, que a gente chama de erário. É o meu dinheiro, é o seu, Muriel, é de todos aí que estão assistindo, contribuintes dos impostos. E eles são os nossos representantes. Quais são os princípios que regem essa matéria? Publicidade, transparência e impessoalidade. Não me interessa a pessoa que aplicou aquele dinheiro, mas eu preciso saber se esse emprego do erário foi adequado. Isso chama boa governança, responsabilidade fiscal. Será que aquele dinheiro daquela emenda era a medida prioritária? Era mais adequada? O STF faz um voto muito acertado, ministra Rosa Weber, com uma excelente fundamentação, determinando que o Congresso preste contas. De onde que está esse dinheiro? Olha, não consigo cumprir essa decisão, vou cumprir com modulação de efeitos. O que é isso? Daqui para frente, prospectivamente, é inacreditável. É inacreditável que nós estejamos vendo uma situação como essa.
todo o dinheiro público ele tem que ter controle. Controle para que fique acessível não só para os ministros do STF, mas também no portal da transparência. Ora, hoje qualquer remuneração de servidor, de agente político, está acessível. Como é que o emprego das verbas públicas não estão? Ora, o Michel Temer, até trazendo aqui o tema anterior, ele diz: emendas de relator só trazem confusão. Elas deveriam acabar. Então, esse projeto, eu vejo até com um continuismo de uma prática que não parece estar de acordo com o espírito da nossa Constituição de 88. E na sua opinião, com o texto sendo aprovado também no Senado, quais devem ser as consequências dessa disposição? Seja qual for a decisão desse projeto, ele se curva à Constituição. Ah, mas isso é uma prática do relator, isso é um poder regimental, está na lei de diretrizes orçamentárias. Ora, essa resolução vai tratar do tema. Não interessa. Essas 4 espécies normativas, elas estão abaixo da supremacia da Constituição Federal. Já há um entendimento do STF de que esta conduta, de que esta prática tem que guardar transparência. Ora, então, se no nosso ordenamento a Constituição, as normas constitucionais são as normas mais importantes, nada podem ofendê-las. Então veria até, numa análise constitucional, que esse projeto já nasce com um vício de inconstitucionalidade, porque contraria o entendimento do STF de que as contas devem ser transparentes, devem ser públicas. A bem da verdade, essas emendas do relator hoje elas acabam sendo utilizadas como barganhas, jogos políticos, né? E não parece ser muito o espírito do que conduz os princípios do direito constitucional. Muito obrigada, Ricardo Baranovski, pela participação mais uma vez aqui na CNN. Até amanhã. Até amanhã, obrigada. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.